Muito bom dia, amados e preciosos irmãos, na bendita e gloriosa paz de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe e nos fortifique na sua palavra e aumente o nosso conhecimento acerca da vida cristã. E vamos tomar aqui nesta ocasião Atos dos Apóstolos, capítulo 23, no primeiro verso, quando Paulo já estava entrando no seu período de julgamento, né? Ele primeiro foi sendo preso em Jerusalém, e ele estava agora diante do Sinédrio. Aqueles homens que começaram o julgamento de Paulo. Então, no verso 30 do capítulo 22, nós encontramos isto. No dia seguinte, querendo saber ao certo por que ele era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou que os reunissem aos principais sacerdotes e todo o sinédrio. Então trouxe Paulo e o apresentou diante deles. Paulo fitou, agora o capítulo 23, no primeiro verso. Paulo fitou os olhos no sinédrio e disse: Irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Olha a afirmação de Paulo diante daquele sinédrio de judeus. Ele afirmou daquele sinédrio: até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Agora, esta palavra irritou o sumo sacerdote Ananias, a tal ponto que ele mandou aos que estavam junto de Paulo que o ferissem na boca. Veja bem a consequência daquela palavra que Paulo disse, quando ele mostrou a sua posição diante do caminho ao qual ele estava andando, com a boa consciência diante de Deus. Agora, nós encontramos durante a jornada de Jesus e dos apóstolos algo que é maravilhoso. Eles tinham consciência da sua posição, consciência do caminho que eles estavam andando, consciência de quem eles estavam obedecendo e, portanto, conforme já havia sido dito pelo Senhor Jesus Cristo, estavam sofrendo consequências pela obediência à fé correta em Deus. Então, meu irmão, minha irmã, nós devemos observar algo aqui muito importante. Aquilo que você professa ser, quer dizer, a posição que você diz que tem no corpo de Cristo, ela é um peso. A sua posição carrega uma responsabilidade. E essa responsabilidade, ela está diante de mim, de todos nós, aonde quer que a gente for. Você é o mesmo homem e a mesma mulher em qualquer lugar.
seja lá em Judá ou seja na Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel eram os mesmos jovens. Isto é o suficiente para que nós examinemos a nós mesmos e ver se nós não temos um comportamento ambíguo, diferente, né? Uma hora somos honestos, em outros momentos vamos agir com desonestidade, depende da ocasião. Isso não pode ser assim a vida que nós professamos daquilo, da posição que temos no corpo, se professamos ser cristão. Essa posição, essa consciência deve estar tanto em um lugar como no outro. Veja bem, eu vou tomar uma coisa aqui da vida natural da Polícia Civil. Eu não sei se no Brasil todo tem este estatuto, mas acredito que sim, não é? Um artigo de lei 207 do ano de 1978 diz assim: o policial civil deve ter um comportamento, quer dizer, uma conduta irrepreensível, onde quer que ele estiver, estando em serviço ou não em serviço. Porque quando ele está em serviço, ele é um policial civil. Quando ele não está em serviço, está de folga, ele continua sendo um policial civil. Então, o seu comportamento, a sua conduta, o peso da responsabilidade que está sobre ele, ela deve ser irrepreensível, à altura da posição que ele ocupa. Agora, se há um código de ordem e conduta assim dentro de um estatuto da Polícia Civil, o cristão não tem nada que diz para ele que se ele estiver na igreja ou estiver onde quer que ele for, ele tem que saber da sua responsabilidade como cristão. Então é isso que Paulo está falando para eles. Até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Todos os atos praticados, palavras pronunciadas. Então isto é que é contado diante de Deus. Diante dos homens, pode ser que tudo passe muitas coisas, mas Deus conhece todos o nosso comportamento. Aonde quer que nós formos, tudo que nós fazemos. Então, Paulo andou com essa boa consciência. Então, eu tenho um passado dentro de um sistema. E posso dizer também, não querendo ser como Paulo, mas posso dizer como ele disse: eu tenho uma boa consciência de que eu andei naquele caminho sendo fiel naquilo que cria. Porque antes de seguir a Jesus, de estar sofrendo ali consequências, ele foi fiel ao que ele cria antes, como fariseu dos fariseus. E fiel a tal ponto de matar o contradizente. Paulo foi. Agora, nós que saímos destes sistemas, nós fomos realmente, trabalhamos ali da melhor maneira que nós podíamos, com a boa consciência. Para que hoje também nós possamos dizer a todos os que nos ouvem: com a boa consciência, nós estamos diante da Bíblia para lhes falar só o que a Bíblia ensina, o caminho de Deus. Andar com a boa consciência
diante de Deus. Nós podemos compreender isto e viver uma vida assim, conforme Deus quer que nós vivamos. Agora, isso não se diz respeito a quem tem um cargo, porque todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás, disse Jesus, não é digno de mim, então não é digno de Jesus. Agora, quem põe a mão no arado, quem decide seguir a Jesus? São só os que falam, são os pregadores? Não. É você, minha irmã, aí aonde você está, no seu trabalho, na sua casa, a 1.000 quilômetros daqui, a 2.000, que nós nem nos conhecemos e você nos ouve. Então essa palavra é para você. Eu sou professora num colégio. Mas que lugar maravilhoso para você ser um testemunho, uma testemunha real da ressurreição de Cristo e terminar o ano e ou mesmo terminar o seu período ali naquele colégio com a boa consciência. Eu procurei honrar a palavra de Deus durante todo este período, com meu comportamento, com a minha vida, sendo fiel naquilo pelo qual eu fui chamado a fazer, ensinar os alunos aquilo que é necessário para a vida. Oh, que coisa maravilhosa, hein? Quando a pessoa pode dizer com a boa consciência tudo isto. Porque é necessário que nós andemos desta forma, para quando chegarmos lá na frente, nós podermos falar da mesma forma que Paulo falou, chegando já aproximando do tempo da sua morte. E o mesmo Paulo diz também na carta aos Romanos, capítulo 13, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em orgias e dissoluções, nem em contendas e invejas. Antes revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Não tente satisfazer a sua carne nas suas concupiscências, nos seus desejos malignos, errados, infames, que mancham a conduta cristã, que envergonham o Evangelho. Mas resisti todas essas concupiscências, esses desejos infames da carne, que levam o moço, a viver uma vida impura. Não por uma imposição de um homem, ou seja lá de quem for, mas andar pela força do Espírito Santo, vivendo uma vida, não importa onde, você tem um código no estatuto divino, cristão, aquele mesmo código que estava no coração de José também no Egito. Ali só tinha egípcios. Seu pai não estava ali. Seus irmãos talvez sabiam o destino dele, seu pai pensando que ele estava morto. Mas ele sabia da sua posição, ele sabia da sua responsabilidade, ele sabia para que ele estava ali. Ele tinha um objetivo, ser fiel a Deus. Então ele estava ali, diante de tantas lutas, dificuldades e tentações, estava ali o jovem José, sendo colocado à prova diante da concupiscência da carne, um jovem bem novo, sendo tentado. E por causa daquilo, ele, por não ceder àquela consciência, àquela tentação, ele paga um preço de ir para a cadeia, o calabouço. E Paulo, por aquela palavra, estava sendo espancado pelo sacerdote. Olhe o seu comportamento, olhe as suas atitudes, porque você foi chamado para ter este bom procedimento
para viver uma vida digna do Evangelho do qual você proclama crer. Você agora deve viver no Espírito, andar no Espírito, porque os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e consciências. Isso está em Gálatas 5, verso 25 e 26. E também em Gálatas 6,16, Paulo diz assim: e todos os que andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles. É desta forma. Então nós temos consciência das nossas responsabilidades. A moça sabe, não é uma cobrança que alguém tem que fazer com ela. Às vezes é uma lembrança, mas não uma cobrança de um líder. Porque Deus nos tem chamado para uma vida exemplar na escola, na faculdade, no trabalho. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Oh, que coisa maravilhosa! Então você está colocado aqui para ser um exemplo de boas obras. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Honre a tua posição, honre o teu chamado para uma vida pura, incontaminada, na presença de Deus. Você tem isto, esse código sagrado aqui, esse estatuto divino da vida cristã, da Bíblia Sagrada, aonde quer que você vá. São 66 livros mostrando a sua conduta como deve ser, irrepreensível. Que Deus te ajude e te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.